Salmo de número 115, e eu quero ler com você todo esse salmo. A palavra do Senhor nos diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Queridos irmãos, 70 anos nós estamos celebrando especificamente desde essa quinta-feira. 70 anos de muitas histórias, 70 anos de famílias, 70 anos que essas paredes ou as paredes antigas cobriram casamentos sendo formados, alguns desde namoro. 70 anos que nós vimos filhos nascendo, sendo batizados, crescendo, se formando e partindo para servir a sociedade. 70 anos, queridos irmãos, que nós nos despedimos de pessoas queridas também. Gente que cerrou fileiras conosco, gente que a gente abraçou, cantou junto, chorou junto, mas que foram já chamados para a glória com o nosso Deus e que hoje nós temos um lugar no coração de afeto, de saudade, mas também a expectativa do dia que nós vamos nos reencontrar. 70 anos que nós tivemos momentos duros, noites que foram viradas de joelhos, orando, clamando pela presença e o cuidado de Deus. 70 anos que nós vimos às vezes templo vazio, dificuldades, um tempo às vezes de frio, de frieza. 70 anos que nós vimos o Senhor retomando a caminhada, fortalecendo, edificando, levantando, trazendo novos irmãos, novos queridos à fé. 70 anos que nós podemos parar, olhar, sorrir e dizer: nosso Deus é bom demais. Interessante que 70 anos também é o tempo que um povo ficou cativo do povo babilônico. 70 anos também foram dias, meses, anos que uma nação se viu humilhada, tratada, e tratada de uma maneira mais dura, mais severa, pela mão do Senhor. 70 anos a partir do ano 586 a.C., quando um rei chamado Nabucodonosor invade Israel, joga tudo o que eles tinham de bens, de criação, todas as coisas boas são levadas agora, não lhes pertencem mais. E durante 70 anos aquele povo teve que amargar a disciplina
no sentido de que foram avisados, mas ainda assim não ouviram os seus profetas, seus sacerdotes, não ouviram aqueles que os convocavam para a adoração. E durante 70 anos eles tiveram que ser tratados por Deus. Até que depois desses 70 anos, um salmista vai e escreve esse salmo, trazendo à memória agora em forma de canção, aquilo que ele havia aprendido e o que ele queria que aquele povo registrasse. Aquilo que aquele povo continuamente trouxesse à sua memória, depois de 70 anos de um tempo de ensino do Senhor também. Nos nossos dias, queridos irmãos, quantas vezes nós não celebramos com alguém seu aniversário, uma data festiva, e buscamos ressaltar para aquela pessoa as coisas boas que ela tem. Às vezes você vai dar os parabéns para alguém e você fala: você é uma pessoa tão simpática, você é alguém que eu gosto tanto de estar perto, você tem sempre uma palavra boa, você é alguém tão animado, tão sorridente, você é a alegria da festa, é aquele que quando chega tudo muda porque é descontraído, é brincalhão. Quantas vezes nós não pensamos nos nossos idosos e pensamos naquele momento de celebrar e dizemos para ele: olha, você tem tido saúde até aqui, que coisa boa. E queridos irmãos, celebração, vitória, alegria, tudo isso às vezes se mistura. Mas é interessante também que um outro salmista, quando ele fala sobre 70 anos, ele diz assim: Senhor, os nossos dias, quando a gente está indo bem, chegam a 70, quem sabe a 80 anos. Mas ensina-nos a contar esses dias. E ele não fala de aritmética, ele diz: ensina-nos a perceber o valor desse tempo. Ensina-nos a obter sabedoria e alcançar um coração sábio à medida que nós entendemos que os anos vão passando. E hoje, queridos irmãos, aproveitando que os salmos são canções, os salmos são as letras das músicas cantadas pelos israelitas nas suas mais diferentes experiências. Aproveitando esse salmo, que era um salmo cantado no momento de culto ao Senhor, no momento de celebração no templo, eu quero falar com os irmãos e compartilhar uma canção. E eu dei o nome aqui da canção dos vencedores. A canção daquele que pode olhar para trás e falar: cheguei até aqui. Aquele que pode, de repente, celebrar e falar assim: vencemos tantas situações e estamos aqui. A canção de uma igreja que pode olhar para os seus 70 anos e dizer: louvado seja o Senhor. A canção de um indivíduo, uma irmã ou um irmão, que pode celebrar e com sabedoria expressar uma canção de adoração ao Senhor. Quando nós falamos em canções, queridos irmãos, a gente pode trazer algumas coisas para a nossa memória. Você quer ver? Se eu disser alguma coisa assim para você, por exemplo, tan tan tan, tan tan tan, tan tan tan, já vem um nome na sua memória, não vem? E embora essa canção fosse trabalhada para diversas pessoas, a gente traz ao nosso coração uma marca, um nome, uma situação muito específica. E essa canção, quando tocada, ela te remete exatamente a vitórias. O nome dela é o tema da vitória. E quando você liga sua mente ao que está nessa canção, e ela não tem letra, né? Você começa a ter paisagens, você começa a ter cenas na sua mente. Cenas de heroísmo, de disputas, cenas de alegria, tudo isso vem quando você ouve esses acordes. Há canções, queridos irmãos, que ficam ligadas a um sentido. E não tem lógica, né? A não ser quando a gente quer prestar uma homenagem, a gente cantar certas canções em maneira imprópria. Não faz bem você cantar essa ou
fazer essa melodia, por exemplo, num velório. Como também não faz muito sentido você cantar canções de arrependimento em momentos de celebração de aniversário. Chegar na casa da pessoa, hoje é dia de alegria, as pessoas estão ali, os familiares, e você de repente começar a tocar uma música num tom melancólico, trazendo todos a chorarem e tal, quando na realidade é tempo de gratidão. Mas é interessante quando há uma perfeita satisfação, quando a gente canta uma canção correta numa ocasião correta, quando a gente traz uma mensagem correta para algo que de fato faz sentido. E aí, queridos irmãos, falando nesse tempo de celebração, aniversário da nossa igreja, há de fato canções que devem ser entoadas, há músicas que devem ser cantadas. Irmãos, a questão de celebrarmos tantos anos, tantas situações, e eu gostaria de expressar com você nessa canção, e eu dei um nome para essa palavra, a canção dos vencedores, e eu gostaria de trabalhar com você 5 movimentos que esse salmo nos traz, quando a gente observa de fato que nós podemos cantar e aprender com ele. Esse salmo, na realidade, ele tem 4 grandes blocos. E eles estão aí do primeiro versículo até o versículo 8, onde há um contraste que o salmista estabelece entre aquele que é digno de ser adorado e os deuses desse mundo. Um segundo bloco que vai dos versículos 9 até o versículo 13, onde ele fala da bênção mais especificamente daqueles que confiam no Senhor. Há um outro bloco, o terceiro, do versículo 14 e 15, onde ele fala da bênção de poder abençoar e receber a bênção do Senhor, e isso ser indiscriminadamente colocado para mais novos, mais velhos, de todos os movimentos de cor, de raça, de povos. E há o último bloco dos versículos 16 a 18, quando ele mostra que de fato aquele que se achega e conhece o motivo de cantar verdadeiramente, ele tem a bênção que extrapola o sentido da temporariedade, vai pela eternidade, porque ele tem aquilo ali como vida concedida por Deus. Hoje, de uma forma um pouco diferente, eu gostaria de trabalhar alguns movimentos que o salmista nos apresenta e que nós podemos aprender nessa manhã também. Nos nossos dias, queridos irmãos, quando nós vemos um motivo de se alegrar, uma grande vitória, há uma brincadeira corrente onde as pessoas dizem assim: olha, parabéns, você é o cara, né? Ou usando o linguajar mais dos nossos dias, você é o brabo, né? Aquele que tem vencido, chegou até aqui digno de elogios. Porém, o salmista, ele mostra, queridos irmãos, que a verdadeira canção dos vitoriosos, ela não é de autoexaltação, ela não é para si própria, ela não é para olhar e falar, olha só, de fato a gente é bom mesmo. Na realidade, ele começa pelo final, ele começa pelo centro, pelo âmago, pelo que há de mais profundo, dizendo, Senhor, não é a nós o elogio, não é a nós, Senhor, a exaltação, não é a nós, Senhor, que nós estamos celebrando no sentido de que nós sejamos colocados sob adoração, mas é o teu nome, Pai. É o teu nome, Senhor Deus, que nos proporciona tudo que nós temos visto, tudo que nós temos experimentado. É o teu nome, Senhor Deus, que traz sobre nós todas essas questões que nós podemos olhar e dizer, louvado seja o Senhor, porque tantas coisas passaram e tantas bênçãos nós temos sido alvo, sido aqueles que são atingidos por ela. O salmista diz, Senhor, a canção não é sobre nós, a canção é sobre o Senhor. A canção é sobre aquele que de fato concede bênçãos. Mas aí ele traz um grande contraste, irmãos, de cara, quando ele vai fazer um questionamento do que é o pensamento do mundo, o pensamento cotidiano, ou sobre nós, ou sobre eles mesmos, sobre as coisas que estão acontecendo, sobre a história. E o versículo 2 vai mostrar isso. O salmista então vai perguntar, Senhor, por que que as nações então vão dizer, vão trazer esse questionamento, essa inquisição, essa agonia, dizendo, onde está o Deus deles?
E querido irmão, querida irmã, na sua caminhada de vida, quantas vezes você já não se viu questionado assim? Onde está o Senhor quando eu estou passando por isso? Onde está o Senhor quando eu estou aqui com essa doença? Aonde está o Senhor quando eu estou aqui sem dinheiro, sem emprego? Onde está o Senhor quando eu tento conversar com meu cônjuge e eu não sou ouvido? Onde está o Senhor aonde os meus filhos estão agora e eu não consigo tê-los perto de mim? Onde está o Senhor quando nós vemos nossa cidade mergulhada em tamanha crise? Onde está o teu Deus nessas horas? É o que o mundo traz para nós. Onde está o teu Deus nesse tempo de Covid? Será que você de fato tem um Deus que olha para você? Onde está o Deus deles? Por que as nações vão dizer isso, Senhor? E aí ele começa, querido irmão, a trazer o primeiro movimento da canção. O salmista diz, é uma canção que é dirigida ao Deus vivo e todo-poderoso. E veja o contraste de quem que pergunta onde está o teu Deus e o contraste daquele que sabe aonde está Deus. Os versículos de 3 a 8 vão nos mostrar isso, irmãos. Veja que ele começa a dizer, respondendo à pergunta. A pergunta é, onde está o Deus deles? Aonde está o Senhor quando acontece tudo isso? E o salmista vai mostrar para aqueles lá do passado e depois todos os que vêm após a escrita desse salmo, ele diz, o Senhor está no céu e Ele faz tudo como lhe agrada. O salmista está dizendo, olha, quando você olhar para qualquer lugar e olhar para cima, você vai ver que sobre você tem algo que ao nosso olhar parece infinito. Mas esse infinito, ele não é apenas morada, ou como diz o Salmo 104, que é descortinado pelo Senhor, mas nem mesmo uma situação mais infinita, você pode atravessar a terra de lugar a lugar, voando, de barco, andando, fazendo aquilo que te vier à telha. Quando você olhar para os céus, veja que naquela infinitude, acima, maior, muito maior do que aquilo ali, está o nosso Senhor. E mesmo as situações que aparentemente são contrárias, são amargas, são duras, tudo vem da boa mão do Senhor, que educa, que instrui, que disciplina, que corrige e que leva o seu povo para uma finalidade trabalhada por Ele, decretada por Ele, muito antes de haver povo ainda. Irmãos, nos dias do salmista, depois de terem saído do exílio, aquele homem entende que quando eles estiveram, por exemplo, sob a mão dos babilônios, e ali eles eram humilhados, eles eram achincalhados, muitas vezes eram perguntados sobre isso, aonde está o teu Deus? Aquele salmista dizia, Deus estava conosco em todo o tempo, e muitas vezes eram os nossos olhos que não estavam abertos para Ele. Aquele Deus estava movendo Nabucodonosor para fazer o que ele fez, porque ele ia disciplinar Nabucodonosor e fazer com que um dia ele reconhecesse quem é o Deus vivo. Daniel 4 traz isso. Aquele Deus que está sobre todas as coisas, Ele moveu todas aquelas histórias, porque nós muitas vezes nos afastamos do Senhor e deixamos de adorá-lo como Ele requeria. E Ele não olha apenas para os dias de cativeiro, queridos irmãos, mas Ele traz também, lá nos tempos de Egito, quando o Senhor levou aquele povo para ser disciplinado, educado, trabalhado e arrancado de uma nação idólatra. Aquele Deus estava com Jacó, quando Jacó estava fugindo com medo e deita sobre uma pedra, e ali ele faz um voto ao Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer voltar para a minha terra, se o Senhor for comigo, eu realmente vou te servir, o Senhor será o meu Deus. O salmista tem em mente, queridos irmãos, e nós podemos olhar isso não pelos olhos do salmista, mas pelo Deus que escreve esse salmo através do salmista. Ele tem em mente a minha vida e a sua vida, quando muitas vezes nós somos desafiados, e na realidade não é a provocação das pessoas ou o questionamento das pessoas, mas a realidade, a pergunta é, onde tem estado o teu coração? Onde tem estado o teu coração? Seja nos dias da adversidade ou nos dias da vitória. Seja nos dias em que você se sente tão apertado que acha que não vai suportar, ou naqueles dias que você se sente tão efusivo que também acha que não vai suportar de tanta alegria.
E aí o traçado que ele vai mostrando, irmãos, vai acontecendo, porque ele diz assim: olha, o nosso Deus faz tudo como lhe agrada, Ele domina, Ele tem controle sobre todas as coisas. Mas olha o contraste disso, versículos 4 em diante, irmãos. As pessoas muitas vezes colocam a sua segurança em ter prata, em ter ouro, em ter recursos para que ele possa conduzir a sua vida de forma autônoma, em ter algum entendimento ou alguma condição para dizer: eu não preciso de ninguém ao meu lado, eu desenvolvo a minha caminhada conforme eu quiser. E se você se lembrar de uma palavra dita lá no Jardim do Éden, quando disseram assim: pode tomar desse fruto, porque você vai ser conhecedor do bem e do mal, você vai ter noção de tudo que acontece, você vai ser realmente autossuficiente, você vai tocar a vida por você mesmo. Eles têm prata e ouro em forma de ídolos, ou seja, o coração deles está dominado por aquilo que eles esculpem, pelas suas esculturas. São obras das mãos dele. E essas obras, elas têm boca, não fala, têm olhos, não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz, não cheira, têm mãos e não apalpam. Tem mãos, mas não tem a capacidade de sentir, de tocar, de mudar, de apertar ou de soltar, de dizer: vem comigo que eu te abraço, ou de soltar e dizer: segue que eu te abençoo. Som nenhum lhe sai da garganta. Quando há uma dúvida, quando há um questionamento, quando há uma necessidade de entendimento, quando há uma pergunta: por que estou passando tal coisa? Não há resposta, não há nenhuma palavra, não há nenhum som que seja capaz de chegar até o coração. E o pior, queridos irmãos, nos dias em que os israelitas estiveram sob escravidão, sob jugo, eles viram que aqueles homens e mulheres que adoravam divindades babilônicas, ou divindades egípcias, ou nos dias de Sansão, os filisteus que adoravam a Dagon, ou tantos outros que o Antigo Testamento vai conhecendo, o que o israelita, o salmista vai percebendo é que as pessoas se tornavam exatamente iguais às divindades que eles cultuavam. Ou seja, as pessoas se tornaram e cada vez mais eram insensíveis à dor do outro. Elas eram mudas, elas eram cegas, elas eram incapazes de sentir o cheiro da dor, da dificuldade, do sofrimento. E como a gente entende, irmãos, que a palavra do Senhor é palavra para todas as épocas e gerações, ela jamais precisa de uma atualização, de uma remodelagem, de uma Bíblia 2.0 ou 3.0, a gente vai ver que nos nossos dias as questões são exatamente as mesmas. Olhe para o seu tempo, veja como as pessoas desprezam quando falamos do Senhor, veja como as pessoas viram as costas quando há um chamado para olhar para o Criador, para aquele que tem realmente todo o poder, aquele que está nos céus. Mas é interessante você observar que mesmo desprezando, as pessoas dos nossos dias são cada vez mais frias, cada vez mais indiferentes, e cada vez mais, irmãos, vingativas, aquelas que realmente oprimem umas às outras, ainda que se coloquem na condição de oprimidas. Uma prova disso está num programa de TV que está aí bombando, afinal de contas, essa é a época dele. Um estudo sociológico mostra que colocaram dentro desse programa representantes de grupos chamados grupos de oprimidos, grupos de minorias, grupos daqueles que sofrem a opressão daquilo que eles chamam dos grandes opressores, dos supremacistas. E o estudo mostra que esses que são chamados e chamam a si mesmos de oprimidos, de desajustados, daqueles que são muitas vezes injustiçados, na hora que eles conquistam uma proeminência, eles passam a oprimir os outros, a desprezar os outros, ainda que sejam da sua cor, ainda que tenham a mesma opção sexual, ainda que falem a mesma linguajar, eles se tornam os injustiçadores. E antes que você me fale assim: pastor, você está assistindo? Não, meu irmão, eu estou lendo.
Eu leio. E aí salta a verdade do Salmo, onde diz que aquilo que domina o nosso coração tem a capacidade de nos colocar de joelhos diante de si para adorar. João Calvino, teólogo maior da Reforma Protestante, grande exegeta, intérprete das Escrituras, várias vezes ele coloca para nós que o nosso coração tem a habilidade de fabricar ídolos. E essa fábrica de ídolos, irmãos, muitas vezes, quando ela é trabalhada, ela coloca sobre nós aquela chamada o pé no pescoço, que te angustia, porque você é desvendado nessas horas. Nós, como evangélicos, nós temos templos em que as paredes são lisas. Nós não colocamos nenhum tipo de objeto que seja alvo de culto, de adoração. Mas na nossa iconoclastia, o que acontece é que muitas vezes esses ídolos estão escondidos dentro de nós. Uma mãe que, no hábito de proteger o seu filho, passa a idolatrá-lo. Um pai que, na ânsia de dizer que ele é o cabeça do seu lar, ele passa a idolatrar esse controle a tal ponto que ele defende aquilo com unhas e dentes e se torna um déspota dentro do seu lar. Oprime sua esposa, oprime seus filhos, ele machuca em nome de um poder e ainda diz que é a Bíblia que diz isso. Irmãos que se colocam na posição de que um pode humilhar o outro porque é mais velho, ou porque tem mais dinheiro, ou porque tem alguma questão que de fato o destaca dos demais. Ídolos. E João Calvino diz que nessa fábrica de ídolos, irmãos, muitas vezes, sem perceber, nós damos as costas para o nosso Deus e passamos a cultuar o próprio Senhor, vir na casa do Senhor para buscar o favor dele sobre aquilo que nós adoramos e não sobre a nossa adoração a ele mesmo. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. Nos nossos dias, queridos irmãos, se você quer entender uma idolatria gigantesca, veja que o medo tem sido o objeto de adoração das pessoas, ainda que elas não se curvem de uma forma plena, visível. Mas presta atenção quantas vezes as pessoas vão para a frente de uma televisão ou para a frente de um computador. E quantas vezes elas saem de casa sobressaltadas, têm medo de falar com seus vizinhos, de abraçar um parente, de estar diante de um comerciante, de ir ao banco. Porque o medo tem tomado seus corações. E perceba que quando a gente vai se tornando semelhante, ou seja, cada vez mais afastado um do outro, porque a gente tem um receio terrível, surge um ídolo novo agora, e esse ídolo é aquele que vai finalmente trazer alegria para todos nós, quando você chegar na frente de alguém de branco, máscara branca e touca branca, e ele vai injetar a você em um líquido que supostamente vai te livrar de todo esse mal. O coração está tomado. Porque nesse tempo, e talvez a gente não perceba que isso ainda não é amplo, isso não chegou para todos. Muitas vezes estamos paralisados. Não interagimos mais. Não pensamos no bem do outro mais. E de novo, nós entramos para dentro de nós mesmos. Nos tornamos assim, cada vez mais iconoclastas, adoradores de nós mesmos, buscando cada vez mais uma deificação que a gente projeta em uma coisa incerta. Pastor, o senhor está falando mal da ciência? Claro que não. Eu torço para o dia, irmãos, que chegue bem rápido, que nós estaremos livres de todo esse mal-estar que nós temos vivido nesses tempos. Torço para que haja não 10, mas 15, 20, 300 vacinas para todo lado. Mas isso jamais pode tomar meu coração. Isso jamais pode me afastar do que diz o versículo 1 desse texto. Senhor, não é a nós, mas é ao teu nome que a glória tem que ser dada.
Irmãos, um segundo movimento, e agora a gente vai caminhar mais rápido. A canção que, em primeiro lugar, é a canção ao Deus vivo e todo-poderoso, a canção dos vencedores. Ela também é a canção ao Deus que ampara e protege. Olhe para os versos 9 a 11 aí do seu texto, queridos irmãos. 3 vezes nós temos um cântico que fala de amparo e escudos, versículo 9, versículo 10, versículo 11. Onde está o nosso amparo? O que é amparo, querido irmão? Amparo é aquela situação que você tem descanso em meio ao cansaço, você tem alimento quando há fome, você tem de fato um descanso quando há fadiga. A expressão aí é ajudador, ajuda, o socorro, o ânimo, o arrimo, o sustento. Ele é amparo. E veja o texto, irmãos, ele é amparo para uma nação que começa lá atrás, em Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. Quando Jacó confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Gênesis 28 traz a experiência de Jacó no momento de solidão, de medo. O Senhor foi seu amparo. E o Senhor também o protegeu, era o seu escudo, era aquele que o livrava quando vinham os dardos daquele que poderia atacá-lo. O Senhor foi seu escudo. Depois você vai ver Jacó se encontrando com o seu irmão que queria matá-lo. O Senhor o defende. O Senhor dá paz, o Senhor dá paz quando havia essa necessidade. Irmãos, o texto continua dizendo agora, falando sobre a liderança. A casa de Arão, ou seja, aqueles que são sacerdotes, aqueles que convocam o povo para adoração, aqueles que nos dias de Israel apresentavam os sacrifícios no altar do Senhor, aquele que entrava lá no Santo dos Santos, aquele que entrava no lugar santíssimo. Esse confia no Senhor. Ele, o Senhor, é seu amparo, é seu escudo. Trazendo, irmãos, para essa história nossa de 70 anos, quantas vezes pessoas entraram nesse lugar com o coração apertado, com receio, gente que não tinha muita questão de como será o futuro, e olhavam para a liderança da igreja, olhavam para um pastor que pregava a palavra, anunciando que o Senhor trazia bênçãos para si, e aquelas pessoas confiavam, e viam naquela liderança que o Senhor de fato era o amparo e o escudo. Irmãos, a minha casa passou por isso. No dia em que minha mãe estava completamente sem perspectiva, frustrada, com os filhos pequenos, eram os meus irmãos, eu sou o mais novo, ainda não era nascido nessa época. Mas numa tarde ela ouviu a palavra do Senhor sendo lida. E o versículo que estava sendo lido dizia: vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa igreja no templo antigo possuía cornetas, essas de feira, grandona, e o som desse alto-falante chega até onde era a casa dela, é a casa que eu moro hoje, a cerca de 1000 metros daqui, mais ou menos. O som sobe, chegou no começo do morro onde a gente mora. Naquela tarde ela ouviu da casa de Arão, do sacerdote que estava aqui. E uma história recomeça. Nos nossos dias, irmãos, quantas pessoas precisam ouvir da liderança da igreja, de você que é líder de ministério, de você que é diácono, de você que é presbítero, de nós que estamos no pastorado. As pessoas precisam ter em nós, irmãos, a visão de que de fato nós confiamos no Senhor. As pessoas lá fora perguntam: onde está o Deus deles? Aonde está o seu Deus? E nós precisamos, irmãos, compreender a palavra e dizer: o meu Deus está no céu e de lá Ele governa todas as coisas, e mesmo este mal está nas mãos dEle. Na hora que Ele quiser parar, Ele para, mas se Ele resolver não parar, nós estamos aqui diante dEle, aguardando o seu cuidado e o seu favor. E se você quer mais, foi assim lá dentro da Babilônia que se portaram Daniel e os seus 3 amigos. Vai haver fornalha se vocês não negarem esse Deus, que vem a fornalha, mas nós não negaremos o Senhor. E o Senhor os livrou dentro da fornalha. O fogo estava aceso. Vai haver leões se você não negar esse Deus.
Se você não adorar o imperador, que venham os leões, mas eu não volto atrás. E vieram. E ali o Senhor não apenas fez com que leões se tornassem gatinhos, mas o Senhor mostrou que não era Daniel, que não eram os seus 3 amigos, mas era ele o Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Irmãos, uma canção de vencedores, ela tem que trazer de fato que se tem algo que nós temos conquistado, é porque o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem nos protegido. Já vamos entrar em um ano dessa pandemia. Eu não sei o que vai vir pela frente, mas o fato é que até aqui, irmãos, nossa igreja tem sido poupada, tem sido amparada, tem sido protegida. Temos casos de Covid? Temos. Estamos passando pelo medo? Passamos. Muitas vezes ficamos atônitos? Ficamos. Mas nós recorremos ao Senhor. Nós clamamos. E o Senhor tem nos amado, nos amparado. Olhe para a sua Bíblia. Veja o versículo de número 12. Essa é uma canção, queridos irmãos, ao Deus que nos ama e nos abençoa. Quando nós lemos agora há pouco, os ídolos humanos, eles têm mãos e não apalpam. Eles não conseguem falar, eles não conseguem ter sentimentos. Olha o contraste no versículo de número 2. O Senhor se lembra de nós. O Senhor nos tem na sua memória, o Senhor nos tem no seu coração, o Senhor vem até nós, Ele se movimenta, Ele vem até nós, é um Deus vivo, é um Deus que não está lá longe, distante, que deu corda nesse mundo e abandonou. O Senhor está presente hoje, agindo na vida daquele que o busca. Louvado seja o Senhor, queridos irmãos, porque o texto diz, olha, Ele tem se lembrado, continuamente estamos na memória do Senhor, é o que diz o texto, e mais, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, a casa de Arão, Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. É interessante, irmãos, que nos nossos dias, nós jubilamos com tanta coisa pequena, mas nós ainda não temos o entendimento do quão grande é ter aquele que está no céu habitando dentro do nosso coração. Tem uma canção que eu acho linda, falando de canção, né? O autor da canção, ele diz assim: eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Quantas vezes você não chegou num lugar tão bonito e pensou assim, como eu gostaria de morar num lugar como esse? Mas quando Deus olhou para a minha vida, Ele não viu uma bela casa, um sobrado, com piscina lá atrás, e uma grande área para uma churrasqueira. Deus viu uma tapera toda arrebentada, cheia de escombros, com goteiras para todo lado. E ainda assim Deus escolheu habitar dentro de mim. Quando nós pensamos, irmãos, no que é um Deus tão grande escolher para habitar em alguém tão pequeno, nosso coração devia tremer com isso. Nosso coração devia, irmãos, fazer com que de fato a gente entendesse o que o profeta diz: quando você entrar na casa do Senhor, guarda o teu pé, porque esse lugar é santo. É a canção ao Deus que nos ama e que nos abençoa, os versículos 12 e 13. Ao contrário, queridos irmãos, dos deuses de barro, de prata, de ouro, o Senhor se relaciona com o seu povo. Você tem noção do que é isso, irmão? Citei o exemplo da minha família, vou citar mais um. Naquela tarde minha mãe desceu, pegou meus irmãos e veio para a igreja, houve conversão. Ao chegar em casa, ela olhou para um altar que havia dentro da casa. E quando ela
percebeu o que agora tinha acontecido no seu coração, e como ela vivia antes, ela não hesitou em tomar uma decisão. Quebra aquilo tudo. Quebra. Não dá para ninguém, para não passar aquilo para outro. Nenhuma oração ouvida durante décadas. Nenhum favor no sentido de ter relacionamento. Mas agora ela tinha encontrado descanso para a sua vida no nome poderoso de Jesus. E a partir dali o Senhor começou uma transformação que vem acontecendo dentro da nossa casa. E é isso que você vai ler quando você entende que um Deus que é relacional é um Deus que ouve a tua oração, é um Deus que não te deixa sozinho, é um Deus que está com você quando você está nos momentos mais aflitos ou nos momentos mais jubilosos. É o Deus que de fato tem prazer em te abençoar, como diz o versículo de número 13. Deus se alegra em dar a você coisas boas, em dar a você, querido irmão, querida irmã, dádivas, em te abençoar graciosamente. Mas o texto continua, e essa canção, queridos irmãos, ela mostra, nos versículos 14 a 16, que é uma canção ao Deus que não apenas nos abençoa, nos dá, mas Ele também nos incentiva e nos diz para nós sermos abençoadores. Irmãos, na história da nossa igreja, louvado seja o nome do Senhor, porque a nossa igreja, ela planta outras igrejas. Se tem uma coisa que você vai observar quando para olhar a nossa caminhada aqui, nós tivemos 2 templos apenas. E são pouca coisa diferentes um do outro na sua capacidade. Esse é maior, pouco mais moderno para o que era até então. Mas uma coisa que essa igreja nunca teve foi a questão de se vangloriar ou se exaltar de ter muitos membros. De pensar, vamos ajuntar o máximo que puder para a gente ser uma mega igreja. Vamos realmente reter ao máximo para que a gente tenha, de fato, um templo suntuoso ou alguma coisa assim que seja destacado do normal aí para a sociedade. E aqui vai um parênteses assim, eu sei quantos irmãos às vezes dão uma reclamada de estar num banco duro, dá uma machucada nas costas. Sei que você está rindo, porque é contigo, né? Mas às vezes na sua dor nas costas, quando você pensar que há 18, 19 famílias de gente que estão recebendo ofertas, sem não poder estar aqui, perdão. Às vezes na sua dor nas costas, quando você pensa que a igreja está investindo em irmãos que estão estudando para serem bons expositores da palavra. Às vezes, irmãos, quando a gente sente a necessidade de um conforto maior, de alguma questão, às vezes é o carro, você vai descer do carro e pisa lá no barro, no estacionamento. Podia ter uma pista aqui, plena, lisa. A gente podia ter 1.500, 2.000 membros. Mas ao invés disso, a liderança da igreja resolve, vamos abrir mais uma igreja aqui nessa região, vamos abrir mais uma igreja naquela região. E quando entrega aquela igreja, entrega com um terreno, entrega com uma obra, entrega com um projeto. E ali, onde aparentemente não poderia haver um trabalho, agora tem um grupo se reunindo ali, estão mais próximos de casa. Às vezes a gente poderia ter tanto mais, mas resolveu envolver-se com irmãos que estão quilômetros e quilômetros e muitos quilômetros daqui. Aí a gente entende, irmãos, o que a Bíblia diz. Veja o versículo 14. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vocês e os seus filhos. Sejam benditos do Senhor que fez os céus e a terra.
Irmãos, o texto mostra que nós podemos orar dizendo para outras pessoas: sejam vocês abençoados, sejam vocês multiplicados, o Senhor vos aumente mais e mais. Nos dias, irmãos, em que você está observando, o poder aquisitivo de bilionários tem aumentado no meio da crise. E o poder de pessoas miseráveis tem sido tirado em meio à crise. Esse é o mundo. Mas eu amo o Senhor, irmãos, e eu posso encher a boca para dizer: não é a nós, Senhor, mas é o teu nome que dá glória, porque em todo esse tempo de pandemia, em nenhum mês a igreja deixou de cumprir os seus compromissos, de abençoar pessoas, de enviar ofertas. Os irmãos têm oferecido seus dízimos, ofertas generosas. Louvado seja Deus por isso. Você percebe o contraste ou não? As pessoas não buscam sobrevivência. As pessoas não buscam, queridos irmãos, alguma coisa que lhes seja contento. As pessoas buscam ter o tudo. E quanto eu puder tomar do outro, eu tomo. Mas quando nós entendemos que podemos abençoar, irmãos, nós abençoamos outras igrejas. Nós vamos para lugares onde a princípio não tem nada, nem ninguém, e ali alguém sonha: vamos começar um trabalho aqui. E desse lugar, desse povo aqui, dessa gente, que senta num banco duro, que às vezes tem que pisar no barro, que às vezes vem para cá e está quente, às vezes vem para cá e está frio, e o ar está ligado, está demais. Às vezes não temos aquilo que nós poderíamos pensar que seria perfeitamente simples de obter, mas é desse povo que o Senhor planta um outro povo, que também vai poder dizer: não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. E assim você vai em Rio Pomba, assim você vai em Mercês, você vai em São João Nepomuceno, assim você vai, por exemplo, em Rio Novo, onde tivemos trabalho, em Guarani, onde tivemos trabalho, assim você vai em Barbosa Laje, onde está a segunda igreja, ou no Grajaú, onde está a terceira, no São Mateus, onde está a quarta. Você vai lá no Ibitiguaia, onde está a quinta. Você vai na Vila Zanã, onde está a sexta. Aqui no Monte Castelo temos a 7ª igreja, é neta dessa igreja. Você vai no Benfica, onde está a 8ª. Você vai lá na Cidade Alta, onde está a Conexão. Você vai para Desterro, você vai para a Ilha de Marajó, você vai para a Indonésia, você vai para um outro lado do planeta. Ali tem gente que é abençoada, que você ora por ela, dizendo: sejam benditos em nome de Jesus. Mas por último, queridos irmãos, caminhando para o final, a canção dos vitoriosos, ela é a canção que ultrapassa os limites temporais. É a canção dos vivos, dos redimidos, dos que são salvos para sempre. Veja comigo os versículos 17 e 18. Lá atrás ele falou daqueles que se tornam semelhantes aos ídolos deles. E o versículo 17 vai mostrar que aqueles que estão mortos não têm como louvar a Deus. Eles não têm como reconhecer a bondade do Senhor. Na realidade, irmãos, aqui a questão dos mortos, estão incluídos os mortos fisicamente falando, aqueles que descem ao Sheol, na linguagem do Antigo Testamento, ao lugar dos mortos. Esses não podem mais cantar, esses não podem mais realmente ter nenhum tipo de envolvimento, porque eles desceram à região do silêncio. Mas há também a figura dos mortos que não conseguem perceber que Deus está atuando nesse mundo ainda hoje. Que Deus nos deu tantas bênçãos, só de você olhar para o planeta Terra e as riquezas que Ele tem, todos nós poderíamos usufruir de uma maneira grande desse planeta. Mas como estamos mortos, nós não podemos perceber isso, não podemos ver essa graça. Então acontece que eles não podem cantar essa canção, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Mas o versículo 18 traz uma expressão belíssima: mas nós, porém, eu e você de outra forma. Irmãos, quantas vezes você lê isso na palavra de Deus? Daniel, que era um daqueles que foram exilados, ele traz na sua oração: Senhor, nós, porém, somos diferentes.
Paulo, escrevendo a Timóteo, conta as mazelas do mundo, mas ele diz: tu, porém, você não é desse jeito, você não é dessa linhagem, você não tem esse pensamento, você não tem esse coração, você é diferente. Você não vai pelo valor desse mundo, você não vai para onde a onda está indo, você não vai atrás de televisão, você não vai atrás de programa que está atrás de audiência e querendo te roubar da presença de Deus. Você é diferente. Nós, porém, nós vamos bendizer o Senhor, nós vamos exaltar o seu nome, nós vamos louvá-lo, não apenas agora, com as coisas dessa vida. Nós não louvamos ao Senhor porque Ele tem nos vestido, tem colocado um carro que pode ser instrumento para trabalhar, para se divertir, para estar com a família. Não apenas que Ele nos dá um violão, ou um computador, ou alguma coisa assim. Não apenas pela comida boa que nós temos agora, mas nós vamos adorá-lo pela eternidade que Ele nos concedeu. E mais, pode ser que amanhã a gente esteja limitado nessas coisas, mas elas são transitórias. Mas a bênção, a intimidade, o prazer com o Senhor ultrapassa qualquer pensamento e limitação humana. Queridos irmãos, quando alguém entende isso, ele entende o que o salmista diz lá no primeiro versículo. Senhor, não é a nós. Com 70 anos, nós não somos a igreja braba, a igreja daquele povo diferenciado. Só tem fera, só tem crente de joelho inchado de tanto orar. Você sabe que não é verdade. Nós não somos isso, Senhor. Nos 70 anos, Pai, a gente tem aprendido que é o Teu nome, que é a Tua mão, que é o fato de termos um Deus vivo que nos ama, que traz tudo isso que nós podemos contemplar. Não é a nós, Senhor, pais de famílias, que somos muito bons naquilo que fazemos, que conquistamos as coisas que nós temos conquistado. Mas é o Senhor que tem provido o nosso lar. É o Senhor que tem nos feito abençoar aqueles que necessitam. É o Senhor, ó Deus, que tem nos dado consciência de que quanto mais nós abençoamos, mais somos abençoados. É o Senhor, ó Deus, que é digno de glória. Ao Teu nome, Senhor, da glória. Ao Teu nome, Senhor Deus. Por amor dessa Tua misericórdia e dessa Tua fidelidade, que são maiores do que cada um de nós e que todos nós. E são imensamente a causa de nós termos chegado até aqui. Gostaria, querido irmão, de trazer para você, que você pensasse um pouquinho. Quantas vezes o nosso coração tem falado que crê, que glorifica e que ama ao Senhor? Quantas vezes, perguntado por alguém, você diz assim: sou cristão evangélico, presbiteriano, da primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora. Mas quantas vezes, de fato, você tem expressado no dia a dia, lá dentro da sua casa ou no seu trabalho, essa realidade? Os dias de hoje, queridos irmãos, têm nos mostrado o olhar da humanidade. Medo e a expectativa de que alguém, em algum lugar, possa fazer alguma coisa. E o nosso olhar? Aonde está o nosso olhar? Aonde está o nosso foco? Aonde está a nossa expectativa que nos faz levantar de manhã a cada dia e dizer: estou saindo para trabalhar, mas eu sei que eu vou e volto nas mãos de quem? Gostaria de terminar esse momento orando. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora, mas eu queria te fazer um convite. Para alguns de nós, celebração às vezes parece, irmãos, que é só naquele momento, que é só naquele dia 11, que é só naquela hora.
eu queria te convidar a começar uma vida de verdadeira adoração. Se você tem sido frio, indiferente, peça ao Senhor Jesus para aquecer a sua alma, para chamar você de novo, para voltar a estar na presença dEle todo dia. E todos os dias, queridos irmãos, celebrar na sua família, olhar para a sua casa e falar: louvado seja Deus, esse é o meu lar, o lar que Deus tem me dado. E eu posso não apenas ser abençoado, mas abençoar, como a palavra trouxe nesse momento. E eu vou ser dentro da minha casa aquele que lança a bênção para todo lado. No meio de um mundo que só traz acusação, cancelamento, dardo inflamado, eu vou ser aquele que vai dizer: Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Seja abençoado, que o Senhor te traga bênção, que o Senhor realmente te renove, que o Senhor te fortaleça. Esse vai ser eu. Você pare de reclamar: ó Deus, que vida, que dia, ó vacina, ó manteiga, ó leite, ó café, ó isso, ó aquilo. E a segunda questão, irmão, passe a celebrar mais, passe a sorrir mais, porque quando você parar e ver, você vai ver que Deus tem colocado muito mais sobre você do que você possa sequer contar e imaginar. Se tem uma música no início dessa palavra. O crente, ele tem canções e canções que podem ser extremamente valiosas, e eu gostaria que você lembrasse de algumas. Uma que eu ouvi essa semana, que diz assim: tua fé Jesus contemplará. Você tem crido? Jesus vai contemplar isso. Uma outra que é aquela que diz assim: conta as bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez. E o que vai acontecer? Verás surpreso. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nem mesmo permitiu que houvesse um nome que escreveu essa canção. E, ó Deus, louvado seja o Teu nome, porque ela fala conosco através dos séculos, mas também dos dias, das horas, dos minutos. Ajuda-nos, ó Deus, a cada momento da nossa vida, nós contemplarmos a Tua mão sobre nós, a Tua bondade sobre nós. Senhor Deus, em nome de Jesus, não nos deixe, ó Pai, ter um coração ingrato, um coração endurecido, um coração, ó Deus, sem brilho. Ajuda-nos, ó Deus, a poder ser abençoadores, não murmuradores. A Tua palavra nos ensina e nos educa, ó Deus, que melhor é dar do que receber. Bendito seja o Senhor, dá-nos um coração grato cada vez que nós entregarmos dízimos e ofertas. Dá-nos, ó Deus, um coração cheio de bênçãos, porque podemos assim, ó Deus, ser abençoadores. Dá-nos, ó Deus, a alegria de ver irmãos e irmãs se achegando à Tua casa. E dá-nos, ó Deus, a coragem de nos aproximarmos e abençoarmos. Estender a mão, ó Deus, ouvir o irmão, orar por ele. Dá-nos, ó Deus, a verdadeira adoração, que é aquela que diz, ó Deus, que não é nós, não somos nós que somos dignos de glória, mas é o Senhor que é sempre glorificado. Ensina a Tua igreja, ó Deus, a cada dia, a ser uma igreja que celebra, Pai. Obrigado, ó Deus, por todos aqueles que vieram antes de nós até aqui, pelo Seu exemplo, pela Sua valentia, pela Sua dedicação, Pai. Obrigado por todos os que estão hoje cerrando fileiras, lutando, testemunhando, celebrando. Aqueles, ó Deus, que estão desafiando os limites, ó Deus, da humanidade e dizendo: estarei na casa do Senhor, haja o que houver, eu estarei lá, porque o Senhor está comigo. E, ó Deus, eu já te agradeço por aqueles que virão, porque eu creio, ó Pai, que a Tua igreja continuará celebrando e honrando o Teu nome, e o Senhor irá trazer os Teus eleitos para cá. Obrigado por isso. Ajuda, Deus, a sermos cada vez mais aqueles que cantam a canção dos vencedores, a canção daquele que exalta o Senhor,
não é uma canção de autoexaltação, mas é exaltar aquele que é digno, que é o Senhor. Assim, ó Deus, nessa hora de ceia, nós queremos também exaltar o Senhor. Queremos te exaltar, Jesus, porque o Senhor, sendo Deus, se tornou um de nós e morreu na nossa morte. O Senhor morreu por nós, no nosso lugar. Nada nem ninguém teria o poder de salvação que a tua morte teve. Mas obrigado, Jesus, porque o Senhor se deu por nós. Não a nós, Jesus, mas ao teu nome dá toda a glória. Nessa hora, Senhor Deus, que celebramos a ceia, que o Senhor traga à nossa memória a comunhão de estar tão, ó Deus, abençoado por outros irmãos aqui. Dá-nos, ó Deus, a nossa memória, a bênção que é poder ter outros queridos conosco. Gente para chorar conosco, mas para rir conosco também. Gente que o Senhor ama, que o Senhor tenha abraçado, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a nos importarmos, a amarmos mais uns aos outros. E, Senhor, que o teu nome seja glorificado nessa hora, através dos elementos que nós consagramos, ó Deus. Consagramos os elementos que serão utilizados a Ti, Pai. Que o Senhor nos acompanhe, nos abençoe. Que a Tua presença manifesta, ó Deus, transforme as nossas vidas uma vez mais, para a glória do Teu nome, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, Lucas, capítulo de número 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Eu quero ler com você a partir do versículo de número 14.